menos sair tarde, amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, em nome de Jesus. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. A estrela d'alva, a estrela d'alva, no céu brilhava e eu buscava a face do Senhor. A estrela d'alva, a estrela d'alva, no céu brilhava e eu buscava a face do Senhor. Senhor, 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 tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, 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 tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Meu Deus, eis-me aqui, Senhor, para mais uma reunião, para mais um culto, onde nós falamos da Tua palavra, onde o Senhor falou para pregar as Tuas boas novas, para ensinar o Evangelho, Pai. Eis-me aqui, Senhor, mas para fazer a Tua vontade, não a minha, não o que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que está escrito. Pai, esse culto eu entrego nas Suas mãos, porque estamos reunidos no Seu nome, e peço o Espírito Santo para dirigir, e tudo é para a Tua glória. E vocês digam: assim seja, assim seja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade, glória a Deus. Olha, que culto abençoado. Quarta-feira o povo veio mesmo para arrebentar, viu? Vieram mesmo para vencer. Quarta-feira que vem agora, nós fazemos o mesmo. Eu tenho que trazer a pedra, não, a pedra fica em casa. Chama aí um culto de abastecimento. Eu já ungi, já sei o que eu quero. Agora eu venho só renovar a minha unção. Entendeu? A pedra fica em casa. Quem não pegou a pedra, a pessoa vai vir na quarta-feira para pegar. As coisas com Deus, pessoal, é séria. É séria. A palavra de Deus orienta que quando você faz um voto com Deus, você não pode tardar em cumprir. Você tem que cumprir. Eu combinei com Deus, quarta-feira à noite eu estou aqui, ou quarta-feira de manhã, ou quarta-feira de tarde, eu venho participar desse culto, eu venho pegar essa pedra e fazer como Jacó fez. Ele foi abençoado,
irmão, eu não posso dizer para você, olha, Deus não tem me abençoado. Deus tem me abençoado, mas eu cumpro meus votos com Deus. Eu não brinco de evangelho, eu não brinco de cristão, sou crente. Não. Deus sabe, Ele pode me julgar. A maneira que eu sirvo a Ele, a maneira que eu trato, os meus combinados com Ele, assim tem que ser você. Como nós vamos vencer? Como que Deus vai cumprir alguma coisa na vida daquela pessoa que está sempre quebrando? Não tem como. Então isso você tem que levar à risca. Eu me lembro que na época que eu fazia campanha, na igreja, estava começando, lá na década de 80, ali pelo ano de 86, 87, meu irmão, podia estar chovendo canivete. Eu ia para a igreja. Não tinha esse negócio. Muitas das vezes era sapato na mão, aquela chuva de trovoada que a gente pegava a gente de surpresa. O culto era 7 horas e a gente a pé saía lá do Morro da Boa Vista, descia a Rua do Indígena, atravessava ali a Marquês do Paraná, pegava a Rua São Lourenço, vamos embora na Canela, passava o prédio ali da Fuscaldeza, ali costumava alagar. A gente ia pelo cantinho da calçada, porque eu com criança pequena, Verônica tinha uns 4 anos, a Rosana tinha 2, Alexandre tinha 6, eu com as crianças no cantinho da calçada, porque podia ter algum bueiro aberto e a gente ia entrar, e chegava na igreja. Na igreja a gente ia calçar os calçados, sentava e assistia o culto. Depois voltava na maior alegria, aí a gente já voltava pela Rua Marquês de Caxias, aí já atravessava ali em cima na Jansen de Melo, isso tudo a pé, entendeu? Por isso todos nós vencemos, um é pastor, outro é pastor, e vai desse jeito, está entendendo? Mas nós viemos de luta, de amar Jesus. Nós não viemos por escolha de igreja. Aquela igreja tem ar-condicionado, tem banco estofado, o pastor fala inglês, fala francês. Você entende inglês? Não, também você que é pastor que fala inglês. Entendeu? Não tinha cafezinho, chocolate, biscoito. Não, meu irmão, bico seco. A gente bebia uma água quente que tinha lá um bebedouro que não dava vencimento, que era muita gente bebendo água, apertava o botãozinho, ele jogava água. Era assim, quer dizer, aí estava nítido que o nosso negócio era com Jesus, não era com o pastor, não era com... Hoje, misericórdia, irmão, o amor por Deus está tão distante. Graças a Deus que aqui eu estou vendo algumas pessoas já começando a amar Jesus mesmo de verdade, tem se chegado mesmo para Deus. Hoje eu fui fazer 2 visitas, visitei uma ceia e depois fui visitar um homem lá no morro, lá em cima, irmão, um calor terrível, mas me senti tão bem, sabe, eu estar fazendo aquilo para Jesus. Não foi lá a troco de nada, a não ser orar e falar do amor de Deus e ver aquelas pessoas regalar o olho. É assim, hein? É tão gostoso isso, você não tem ideia. Gente que não, está pregando esperando um dízimo de 50 mil, 10 mil, 1 milhão, não é isso. Se tiver que vir, Jesus pode mandar, mas essa não é minha visão. Minha visão é ver você chegar aqui, agora pastor, sou empresário, pastor, agora consegui um emprego, pastor, restaurei meu casamento, pastor, minha perna está boa. Fui lá no doutor lá, ele disse que eu não tenho mais nada de rins, nem coração, nem... Essa é a minha visão, entendeu? Então, as coisas de Deus é muito séria. Quarta-feira vocês vieram aqui, pegaram pedra de manhã, outros pegaram uma tarde com a pastora Conceição, outros pegaram à noite comigo. O que eu falei, leva para casa, unge a pedra e ali, resta o azeite que vai sobrar, que é azeite. Você vai ungir porta, janela,
que o demônio, ele não vai ter como mais entrar na tua vida nem na tua casa. Ó, a irmã me contou um milagre bonito, né? O filho bebê da Jota, aquele negócio todo, não bebe mais, já conseguiu comprar um negócio bom para ele, né? Olha só que coisa bonita. Olha aí, já recebeu vitória depois que pegou essa pedra. Olha que coisa, irmão, porque é sério. Isso não é para encher a igreja, não. Isso é para você ser abençoado. Olha só, glória a Deus, irmão. É desse jeito. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos lá para Mateus 16. Mateus 16. Acharam? Mateus 16. Porque o negócio é Deus falar com você e você entender. Ontem eu estava assistindo o programa do missionário R.R. Soares. Peraí, foi ontem ou foi hoje? Deixa eu lembrar. Não, foi ontem. Ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Tem pessoas que você fala de Deus, você está falando de Deus, você está falando a verdade. A pessoa tem facilidade de captar aquela verdade, crer nela e andar com Deus. Já tem pessoas, ela vai ficar velha dentro da igreja e não consegue entender o que Deus falou. Aí você também não consegue cumprir aquilo que Deus está te falando. Por exemplo, você consegue perdoar quem te ofendeu, pastor? Você está vendo como você tem ele falou um nome que eu devia ter anotado, que as pessoas têm, ela é difícil captar as coisas. Você até vê na igreja, ora e tudo, mas você não entende o que é andar em comunhão com Deus. Não, pastor, eu não perdoei. Olha como é que você está. Você só não entende que se você der um treco aí, morrer assim, você não está salvo não, hein? Olha que perigo. E depois que você chegar lá, não tem como voltar, nunca mais. Deu para você entender? Nunca mais. Mas aí eu já esqueci, não esquece não, irmão. Esquece não. O rico estava lá no Hades, no meio da chama, mas ele lembrava que tinha 5 irmãos, que tinha uma mansão, que o pecado dele era contra Lázaro. Ele não esqueceu nada disso. Tanto é que na hora da sede ele queria ajuda de Lázaro. Quando você peca contra uma pessoa, aquela pessoa é a chave da sua bênção. Você trancou sua bênção. Só quando você recebeu o perdão é que você vai alcançar o que você quer. Gente, isso está escrito. E quando estiveres orando e você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, é para você perdoar essa pessoa. Amém? Para que o Pai que está no céu perdoa você também. Mas se você não perdoar, vê se você consegue captar isso. Você não é perdoado. E você não perdoado, a tua vida não muda. Às vezes você está empenhado em fazer um mal, eu vou desgraçar aquela mulher ou aquele homem, eu vou acabar com isso. Irmão, você não vai conseguir. Mas você será destruído pelo seu próprio ódio.
No livro de Lamentações 3:39, fica aí onde você está, tá? Em Mateus 16. O livro de Lamentações 3:39 diz: de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios erros. Entendeu? É isso. É coisa séria isso. Por que ninguém gosta de cupim? Cupim, que eu digo, é um bichinho. Por que ninguém gosta? Ele diz: mas todo mundo quer me matar porque você faz coisa errada. Você destrói o móvel dos outros. Você está entendendo? Assim é você pode ter uma coisa que Deus fala sempre, mas você, isso não entrou em você ainda. Você acha que deve odiar aquela pessoa, e não é assim que funciona. Amém? Quanto mais você purificar o seu coração, mais abençoado você será. Trabalha em cima disso. Não deixa fugir da sua alma, do seu espírito, o que Deus falou. E quando estiveres orando, você está lá amarrando o diabo em nome de Jesus, mas você lembrou que você está com uma raiva danada de alguém. Se você não perdoar aquela pessoa, está pensando que o diabo vai sair, irmão? Vai não. Ai, pastor. Você tem que acabar com isso. Você está comprometido com o demônio. O ódio é dele, a raiva é dele. Enquanto você não entender isso, pastor, é bonito, é verdade, mas se você não se livrar disso, você está perdido, irmão. É igual a pessoa que quer emagrecer, mas não para de comer pão, beber refrigerante, comer bolo, x-tudo, cachorro quente, vai emagrecer como? Não, mas tem um remédio, o único remédio é fechar a boca. O único remédio é fechar a boca. E é uma luta, você tem que batalhar contra a sua carne. Sua carne não é mole não. Você vê uma empada, é gostoso. Empadão, gostoso também. Tudo é gostoso, irmão. Almoçar, jantar, 2 litros de Coca-Cola bem gelado. Ai, pastor, que delícia. Coitado do seu organismo. Ou qualquer outro refrigerante. Eu, quando entendi isso, eu passei a lutar contra isso. Eu perdi 24 quilos. Às vezes eu chegava no usado, tanta roupa bonitinha, e eu queria comprar, eu falava assim pro rapaz: tem alguma coisa aí que dá em mim? Ele olhava assim. Irmão, eu ganhei uma televisão de 32 polegadas uma vez. Foi o meu primeiro presente de casamento. Aí botei a televisão assim, e deitei para ver, minha barriga não deixava ver. Por Deus do céu, irmão, pode rir. A barriga, Elivelto, a barriga não deixava eu ver. Aquele montão assim na minha cola. Aí o que eu fiz? Deitei de lado. Mas sabe o que é, gente? É gostoso um x-tudo. Quem disser que não é, você está mentindo, não é gostoso. É gostoso um cachorro quente. Eu gostava de linguiça. Queria lá saber se a linguiça tinha gato ou não. Eu queria comer. Eu quase não bebia mais água. Nem falava mais refrigerante. Virei gíria, refri. Fica mais bonitinho, né? Por fim, eu começava a beber no copo, depois ia comigo. Sabe esse biscoito vaquinha da Piraquê, biscoito
traquinha da piraquê, aquele amarelo. Eu pegava um vasilhame assim. É esse mesmo, esse danado aí, André. Esse aí, esse mesmo, Olha, aqui ó, eu pegava 2 pacotes desses. Depois do culto, ia para casa, eu morava sozinho, só eu e Jesus. Aí eu pegava um vasilhame grande, uma leiteira, né? Aí o que eu fazia? Botava leite de caixinha. Aí ali eu botava leite, além de eu botar o leite, botava leite em pó. Aí mexia. Depois eu abri o pacote de biscoito de vaquinha e me estalhando assim, ó. 2 pacotes. Aí mexia que eu girava uma lama. Aí sentava vendo a minha televisão, era aquela de 29 polegadas, lembra? Quem tinha uma televisão daquela era rei. Aí crente que estava abafando. Aí enfiava lá a colher. Depois no final eu ia lá, pegava uma garrafa de água tônica. Às vezes não era nem garrafa, era latinha, aquela da Antártica. Irmão, a pança cheia daquela lama. Quando eu casei, vou revelar uma coisa para vocês que eu falo para a Jeane sempre. Eu fiquei com vergonha. O meu terno tinha bico. A minha barriga, o terno fez um bico lá na frente. Eu falei, Jesus Cristo, como é que essa mulher tem coragem de casar comigo? O terno fez um bico. Você vê minha foto de casamento, meu terno está assim, um bico. Eu estava falando para ela, eu fiquei com vergonha que eu não consegui emagrecer. Apertava a minha canela assim, ficava o dedo. Até que um dia eu senti o tronco da coisa. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Cortei o refrigerante. Há muito tempo eu não tomo refrigerante. Suco de caixinha, nada disso. Água tônica que eu tinha em casa, eu dei tudo. Acabei com isso. Hoje só bebo água ou água com limão. Espremo limão e tomo. Meu irmão, pão, parei. Eu quase não comia pão, só comia 2, 3 de manhã no café. Quase não comia, né? Cortei. O café do Senhor é o quê? Ovo cozido. Ovo cozido sem sal. Meu café, eu boto uma canelinha nele e, irmão, que coisa saudável. Quando eu fui ver, perdi 24 quilos. E não quero achar, não. Não quero achar. Quem achar pode ficar, não quero não. Entendeu, irmão? Agora você vê um torresminho e você cai dentro. A preguiça de cozinhar, miojo. Torta, misericórdia. Ah não, passou aquela calda. Tá bom, bem. Xixi, bolinho. Irmão. Aí depois você chá de arnica, pata de cavalo, não sei o que, para emagrecer. É só fechar a boca, muda o seu hábito. E você vai ver que você vai ter benefício. Amém? Por que ninguém gosta de fruta? Ninguém gosta de fruta. Chupar uma laranja, uma tangerina, uma manga, comer uma maçã, uma pera. Por que ninguém gosta de fruta? Está entendendo? Por que ninguém gosta de água? É tão bom uma água geladinha, você explica. Você vai dormir, irmão, mas é uma leveza. Agora quando você enche a pança de pizza, agora eu vou dormir. Misericórdia, irmão. Parece que a pizza vai sair pela goela.
Você dorme, regala o olho desse tamanho. Eu preciso dormir. Muda o hábito. Uma sopinha, um biscoito água e sal, um chazinho. Vai dormir levinho, irmão. No almoço não, fica à vontade. Troca a farinha por aveia, farinha de aveia. Estou dando umas dicas aí para você. O melhor remédio para emagrecer é mudar o seu hábito de comer. Ei? Perdeu 3 quilos. Mas como assim, depois que eu dei o conselho? Aí, ó. Olha aí. Perdeu já 3 quilos. Irmão, olha, vou te falar uma coisa. Eu ia tomar banho na minha intimidade, né? Depois que eu me despia, que eu fui na frente do Espírito de Jesus Cristo. Falei, não, tem que acabar com isso. Irmão, aquele bucho lá embaixo, eu falei, Jesus, é eu mesmo. Chegava para pular assim para ver que era eu, que é eu mesmo. Vou começar a trabalhar em cima disso. Não, é fechar a boca. Compra melão, melão é barato. Tem um melão aí, pele de sapo. Aquele melão é uma maravilha. E se você comer a semente dele, então misericórdia, irmão. Ele é bom, mas ninguém gosta de fruta. É isso, entendeu? Vai para o lado da fruta. Laranja, além de você chupar, come o bagaço. O seu aparelho digestivo vai trabalhar muito melhor. Vai te mandar para o banheiro. Você vai ficar tão levinho. Não, eu estou pensando aqui um pão com mortadela. Não faça isso não. Muda isso. Amém? Não, disse aí que tem que um chá de canela de cavalo velho, diz que emagrece. Conversa, fecha a boca, você vai emagrecer. Aí, ó, perdeu 3 quilos. Também que a senhora também ficou na frente do Espírito de Fiche. É o habitar, irmão. E assim é o Evangelho. O Evangelho também, poxa, eu quando era mundano, era cheio de gíria. Você vai mudando, sabe? Você já procura ler mais a Bíblia, você já procura orar mais. Às vezes tem gente que dá um chute na sua canela, você já aprendeu a perdoar. Não, tá tudo bem. Deus te abençoe, tá? Você já começa a aprender, você aprende a obedecer. Ô fulano, pode fazer isso assim para mim, só isso, só, eu faço mais. Não, só isso, vai lá, faz. Você está entendendo? Você vai mudando. Aquilo que você não gosta, você vai orar, você amarra o diabo, manda sair do seu casamento, da sua prosperidade, da sua cama, da sua casa, do seu filho, sua filha, seu patrão, o seu vizinho, aquele filho que está dando um pouco de trabalho, você amarra o diabo, manda sair. Mãe, pai também que não pensa para falar, você tem que orar, amarra o diabo, manda embora. Você está aprendendo com Jesus. Amém? Você tem um tempo para orar. Você olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém. Opa, é agora que eu vou orar. Vai lá e vai dentro de oração. Fala tudo que você precisa. Pastor, como é que ora? Nem eu sei. Ninguém sabe orar.
Aquilo que você sentir, fala com Jesus. Amém? A Bíblia diz que ninguém sabe orar, quem sou eu para te ensinar? Então vai lá e fala aquilo que está no seu coração para Deus e Ele vai te entender. Leva Deus a sério, sai da religião, para de ser religioso, para de ser papagaio, ficar repetindo o que os outros falam. Vai pelo que você sente de Deus. Tem gente agora que a igreja deles agora é online, não tem endereço, não tem telefone, você não aperta a mão do pastor, você não senta mais para conversar, é online. Eu estava até falando, o pessoal vê aí, Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Mundial, Igreja Batista, as Assembleias de Deus, olha que assembleia linda. Eu vou virar pastor também, que aí vai entrar dinheiro e eu vou. Então a pessoa cria um cantinho online e abre a Bíblia qualquer um lê, irmão. Até o diabo lê. Mas a interpretação, a unção do Espírito Santo é que te leva à virtude para você ser curado. Isso não tem. Você está tão morto de fome, você está com tanta ausência de Deus que você aceita tudo. Era isso que eu queria orar e não estava sabendo. Aí você se apega àquela pessoa que não tem nada a ver com Deus. Você apenas está seguindo Teudas. Vai quebrar a cara, como 400 homens quebraram a cara. Depois, mais uma etapa, quebrou a cara também com um homem chamado Judas, acho que o Galileu. E isso avisado por Gamaliel, um homem que nem era cristão. E hoje, o que tem de gente enganada, irmão, só não vai na igreja. E às vezes, quando vai na igreja, procura a igreja da revelação. Eis que estou no meio de vós, sou eu que falo, eu sabia que Jesus vinha aqui hoje. Irmão, você vai lá ver, a vida da pessoa está de cabeça para baixo, toda desgraçada, não tem separado, lixo, xinga, de mal com os vizinhos, e aí? Irmão, Deus é coisa séria. Se você quiser ser abençoado, passa a viver o que está na Bíblia. Deus me livre de enganar um de vocês. Eu não sou filho do diabo para ficar mentindo. Ele que é o pai da mentira. Aqui comigo é na verdade. Mesmo assim eu peço oração às pessoas. Ora por mim, gente, que eu preciso melhorar. Me ajuda aí em oração, não me abandona não. Amém? Glória a Deus. Leva Deus a sério. Para de ser religiosa ou religioso e você vai ver como tudo na sua vida vai mudar. E outra, tenha paciência. E tem gente que ora de manhã e quer que de tarde tenha resposta. Às vezes acontece, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. O Abraão, ele teve a promessa de ser pai, ele tinha 80 anos. Sabe quando ele foi ser pai? 19 anos depois. Ele tinha os erros, né? Qual era o erro? Ele não andava na presença de Deus e nem era perfeito. Pastor, eu estou lascado então. Como é que anda na presença de Deus? Tudo na palavra, não tem mentira. Mas o que atrapalha é ser perfeito. A perfeição é que você nunca duvida de Deus. Não importa o tempo, Deus falou, eu creio, vai acontecer. Eu vou ficar em oração. Amém? Uma hora acontece. Você vai encontrar gente dizendo, mas isso é impossível, rapaz. Esquece isso aí, rapaz. Desse mato aí, não sai com ele não. Não vai na conversa dos outros. Vai no que Jesus falou. Tudo é possível. Você está crendo, então vai acontecer. Amém? Olha, se alguém tentasse frear Sadraque, Mesaque e Abidinego, ia quebrar a cara. O carrasco foi lá, pegou ele, chegou lá na boca da fornalha, quem morreu foi o carrasco. E Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam passeando dentro do fogo,
ainda conversando com uma pessoa. Sabe o que é passear? É dar passos, andando dentro do fogo, conversando. E o Nabucodonosor veio, olhou e disse: espera aí, não. Quantos vocês jogaram lá na Fuanai? 3. Mas eu vejo 4. E o 4 eu não conheço. E aí, irmão? Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora. O 4 ele não chamou, não conhecia. E eles vieram. Irmão, você sabe que quando o nosso braço passa na boca do fogão, os nossos peguinhos queimam, né? Aquele cheiro de pelo queimado, não é verdade? E eles nem isso tinham. Mas eles não eram religiosos, eles andavam com Deus. Nós ficamos olhando para o se eu fizer assim vou ganhar mais dinheiro, se eu fizer assim, mas não sei o que. Irmão, não faça isso não. Você já enxerga, anda, tem 2 pernas, 2 braços, você já anda com a bênção e não está vendo, irmão. Você come, bebe, dorme numa cama, não dorme na chuva, você já tem a bênção e não está vendo. Glória a Deus. Então, quando eu estou falando para você não deixar ninguém me enganar, o Mateus 16, Mateus 16, lá no versículo 13, Mateus 16, 13, a confissão de Pedro. Acharam? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o pessoal fala por aí de mim? E eles disseram: uns falam que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Muito bem. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, Pedro falou, foi taxativo, bonito, Pedro. E Jesus respondendo disse-lhe: isso que você tem que tomar cuidado, olha aqui, bem-aventurado, quer dizer, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você ouviu meu Pai, você foi usado por meu Pai, porque só Ele sabe que eu sou. Pois também, aí olha o que Jesus fala, eu te conheço, Pedro, aqui pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro, você vai ter as decisões agora. O que você falar vai acontecer, acontece. Você disser não vai, não vai. Meu irmão, sabe o que aconteceu? O Pedro deixou o diabo entrar nele. Às vezes a pessoa tem, você a partir de hoje você é pastor, você agora é diferente. A
partir de hoje ser obreiro. Muito bem. Agora que eu vou ensinar quantos paus faz uma canoa. Olha, você agora é chefe do mercado aqui. Muito bem. Nem rato vai me aguentar agora. Você irmão, o que aconteceu mais? Versículo 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vê se vocês mantêm isso aí em silêncio, tá? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Eu tenho uma missão, eu preciso ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes. O diabo já estava sabendo, e ele vai lá, vai destruir minha fortaleza. E dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro tomando a parte, já que a chave está comigo, eu que mando no negócio. Irmão, ele esqueceu quem abençoou ele. Ele não conhecia bem Jesus. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, irmão, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha, que é isso, irmão? Como é que você fala assim com a sua liderança? Olha aí. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim quem? Satanás. Mas não era Pedro? Sobre aquela pedra ia edificar a igreja e tal. Fração de segundo, o diabo já estava. Tudo, até da vez que ele começou a olhar para os outros discípulos, está vendo aí? Eu sou o cara. É aí que veio a queda. Por isso que as escrituras ensinam para você ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Salomão disse que na frente da honra vai a humildade. E disse mais Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quer dizer, você recebeu o título que eu te dei carnalmente, não espiritualmente. Entendeu, irmão? E às vezes você está lá embaixo, aí você é abençoado, você já não fala mais com machucado, ou que o braço não funciona, você já começa a se achar melhor que todo mundo. Você vai ter uma queda. Pode? Não pode. Eu, um tempo atrás aí, eu liderei os pastores. Eu nunca disse para eles que eu era o líder. Bom, eu sou líder. Eu nunca fiz isso. Está amarrado em nome de Jesus. E às vezes você levanta o nariz, o diabo vem e abaixa. Não faça isso. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Você sempre vai vencer. Amém? Se eu passar lá na minha casa, tinha uma vassoura caída, eu levanto ela. Não, vocês não viram essa vassoura caída aqui, não? Irmão, que é isso? Custa alguma coisa dar uma machadinha, levantar e botar ela no lugar certo?
Entendeu, irmão? A humildade, ela te leva longe. Por isso que Jesus disse para aprender com Ele. Aprendei de mim, que sou manso, eu não discuto com ninguém, manso e humilde de coração. Digam graças a Deus, amém? Passa a fazer assim e você vai ver uma coisa. Eu, quando varro lá em casa, de vez em quando eu pego uma vassoura e varro na frente lá de casa. Eu varro até a frente dos meus vizinhos. Eu vou varrer só a minha frente, os vizinhos dizem, não, irmão, eu varro até os dos vizinhos. Vai cair minha mão. Amém? Tem que ser assim. Quando eu oro, eu não fico pedindo a Deus pela minha família, mas eu oro também pela minha família. Eu oro pela família dos meus amigos e até meus inimigos. Porque Deus não responde oração egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro é eu e o último ainda eu. Deus não responde essa oração. Amém? Tem muita coisinha que você aprender. Não é só já batizei, estou na igreja, acabou, já está tudo certo. Não. Tem que aprender outras coisinhas. Você já passou na emergência, agora vamos tratar na enfermaria. Glória a Deus. É desse jeito. Outra coisa é quando você começa a fazer uma coisa para Deus, de repente você para, você entrou em pecado. Bom seria que você nunca tivesse começado. Por isso que todo desviado, ele é semelhante ao cão que vomita. Você já viu o cão que vomita, o que ele faz? Você tem noção? Não, passou só dele vomitar, geralmente faz coisa muito pior. Ele come depois. E como é que está? Na hora que saiu, está fresco, né? Ele anda, depois veio e come. Qual que estava pior, na hora que saiu ou quando ele comeu de novo? Assim é o cristão. Você veio para Jesus, vai ver que você tinha um demônio, ou dois ou três, que você saiu. Aí você desvia, ele volta, se saiu um, ele vem trazendo mais 7, se foi 2, é 14, se foi 3, é 21, se foi 30, ele volta com 210. Foi assim que o gadareno chegou a 6.000 demônios. E outra coisa é você saber o que pertence a Deus, mas você não faz. Eu te pergunto, quem é que manda em você? Para você não obedecer a Deus. Tem alguém mandando em você? Com certeza. O Judas, para finalizar, Lucas 22. E hoje a gente vai até mais cedo, só até meia-noite. O Lucas 22. Presta atenção. Acharam? Aí olha aqui para mim, presta atenção. O que é que o Judas fazia nas reuniões com Jesus? Alguém lembra? O que ele fazia? Ele era o tesoureiro, você sabia disso? Ele carregava sacolinha de oferta. O que ele fazia? Gente, ninguém sabe. Roubava. Muito bem, Bianca. Roubava. Tá? Mas ele participava das reuniões com Jesus.
olhava assim, nossa, esse discípulo é fiel. Irmão, tinha uma coisa nele. Você pode estar aqui na igreja, mas aquilo que você sabe que você tem que fazer e você não faz, olha por que você não faz. Olha o Lucas 22. Olha aqui. No versículo 2 e 3, diz assim: e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, o quê? Em Judas. Por isso que ele agia daquela forma. Se você não consegue perdoar, Satanás entrou em você. Eu não consigo perdoar, pastor. Eu não consigo dizimar. Eu não consigo tratar bem minha esposa. Eu não consigo tratar bem meus filhos. Eu não consigo ter amizade com meus vizinhos, porque Satanás entrou em você. Ele vai continuar. Quando ele sair, é que você vai alcançar as suas vitórias. E se ele sair, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir orar. Inclusive essas campanhas que eu estou fazendo aqui também, domingo, eu estou entregando um copo d'água para a pessoa que está fraca. Pastor, eu não consigo nem falar em línguas mais, não consigo orar. Olha, eu vou falar uma coisa que é um absurdo, pastor. Tem hora que eu acho que Deus nem existe. Olha como você está fraco. No domingo, 8 da manhã e 19 horas, estou entregando um copo d'água. Essa água é para você tornar uma rocha, vencer o demônio, para que Deus possa fazer o que você quer que aconteça. Amém? Você viu aqui, irmão? Quem entrou em Judas? Satanás. E entrou de um jeito que por dinheiro ele traiu Jesus. Não, poxa, esse dinheirinho aí que eles me ofereceram, não é nada, dá para comprar um sítiozinho, comprar uns 2 ou 3 carros, vai dar até para comprar um helicópterozinho. Ah, eu tenho vontade de conhecer Paris, vontade de conhecer Nova York, vai dar até para fazer isso. Vai. Tá? Acorda, irmão, está em tempo. Glória a Deus. Vem pegar a sua água. É, verdade. É desse jeito. Se você percebeu que ele entrou em você, como é que você percebe? Pastor, eu odeio muito. Tudo comigo eu jogo logo praga, fico de cara emboado, irmão. É o Espírito Santo isso? Quando você teima naquilo que está errado, irmão, você não está vendo que tem alguém te governando? Amarrado. Amém? Vem pegar sua água, seu sabonete. Se alguém trouxe oferta aí também, fica à vontade. Não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito. Você que está aí junto comigo, Luciane Gonçalves, Deus abençoe sua vida. Daniel Custódio, doutor Daniel Custódio, Deus te abençoe. Pastora Fabiana Calixto, Deus abençoe. Todos aí, irmão, que essa mensagem vai também para o nosso canal YouTube, vai para o Instagram, e glória a Deus por isso. Amém? E domingo, ai pastor, tem hora que eu não tenho vontade nem de pregar mais, não tenho vontade de cantar, tocar. Irmão, você está precisando urgente, e às vezes você está lutando com o demônio há anos, e o troço não sai, irmão. Que é isso? Onde que o demônio resiste o nome de Jesus? Alguma coisa está errada. Vem domingo que eu vou te mostrar uma coisa. Vem domingo. E uma irmã que nem sabia mais por onde o marido andava. Depois que ela participou, ontem ela me ligou: pastor, meu marido está voltando para casa. Saiu aquele troço.
o horário que era, já era tarde. Irmão, para de ser religioso, se volte para Jesus. Mas o que é voltar para Jesus? Voltar-se para a palavra. Se a palavra diz: a vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos. Então eu vou fazer, eu vou orar, pedir força para Deus amar meu inimigo. Estava doido para acabar com a asa dele. Vou mudar isso aí. Entendeu, irmão? Você não está só mudando para ele, está mudando para você. Segurando para o seu glória. Glória a Deus. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte, há uma fonte que limpa o pecador. Canta. Limpa o pecador. Ó, vinde as águas, ó, vinde as águas, a sede saciar, a sede saciar. Ó, vinde a fonte, ó, vinde a fonte, que nunca vai secar, e nunca vai secar. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esse povo recebeu a tua palavra, e agora, Pai, eles já estão lutando, eles estão dentro de um mundo espiritual, combatendo contra o mal. Eles estão dizendo: eu não vou ser mais do jeito que eu era, eu não aceito mais isso. Tem outros que estão dizendo: Jesus, me ajuda, eu não quero mais isso. Quando eu aceitei passar pelas águas, é porque eu agora te pertenço. Então eu não aceito viver como um mundano, eu não aceito viver com medo, assustado, eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo, atropelando a sua palavra, passando por cima do Espírito Santo. Eu não aceito mais isso. Pai, eles estão orando, esse povo está enfesado, eles estão cheios de fé, eles estão determinando agora a saída do mal. E você, diabo, perdeu de novo. Pega o seu lixo, pega o seu mal-estar, pega seus sintomas, suas doenças, vai embora, sai desse povo e não volta mais. E você digo: em nome de Jesus, Satanás, acabou, você perdeu de novo. Sai da minha casa, da minha família, da minha vida, do meu casamento, da minha fonte de renda, da minha prosperidade, do meu entendimento. Vai embora e não volta mais. Oh Deus, eu abençoo esse povo. Oh Espírito Santo, eu estou abençoando esse povo. E eu te peço, Pai, põe um poder nestas águas, põe um poder nesses sabonetes, para quando eles usarem, eles sintam a unção do Senhor, Deus, fortalecendo seus olhos, sua carne, sua pele, purificando seu sangue, a sua mente, em nome de Jesus. E também, Pai, agora, se alguém trouxe fé, dízimo, aquilo que é seu, eu peço que o Senhor receba e prospere essas pessoas, sem deixar nada faltar, Pai, em nome de Jesus. E na saída eles vão passar pelo caminho santo. O imundo não consegue passar, eles ficam presos ali. Só o povo é que passa. E vou lavar a mão desse povo conforme combinado, e vou ungir de novo. E onde eles botarem a mão, aquele lugar está abençoado. Não tem capeta que aguente onde essa pessoa botar a mão. Em nome de Jesus. Em seguida, Deus, toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça,
e levem paz em nome de Jesus, e vocês digam assim. Amém? Glória a Deus. Vou lavar a mão de vocês, você que orou comigo. Deus abençoe e fique na paz, tá?